Então agora que a gente já falou sobre o appdata, vamos diretamente para os option settings, tá? Bom, os option settings, na verdade, o que eles são? Eles são basicamente entradas de banco de dados que são estáticas, tá? Elas são uma lista de informações que a gente pode utilizar no nosso banco de dados para poder facilitar na utilização do nosso sistema. Diferente de um banco de dados que a gente faz entradas constantemente, o usuário pode fazer entradas constantemente no banco de dados, o Option Sets basicamente são entradas que são criadas pelo administrador do aplicativo, tá? O usuário final ou até mesmo o administrativo, a pessoa que administra o aplicativo, se ele rodar o aplicativo, ele não consegue fazer esse tipo de entradas aqui, tá? Só realmente quem está desenvolvendo o aplicativo consegue fazer esse tipo de entradas, tá? Basicamente, ele é como se fosse a appdata, tá? Quer dizer, o data type junto com a appdata, tá? O Option Sets aqui a gente vai criar como se fosse uma appdata, que é como se fosse uma tabela. Então, tabela teste, tá? A gente criou essa tabela teste e a gente pode apontar o que essa tabela pode ter como lista, tá? Quais as opções que essa tabela tem, tá? Então, o que a gente tem aqui, a gente pode colocar... Eu vou colocar coisas totalmente fora do normal. A gente poderia colocar masculino, feminino, qualquer informação que a gente queira usar na nossa aplicação, tá? Mas aqui eu vou colocar aqui coisas sortidas, tá? Endereço, só para vocês verem o tipo de entrada que a gente consegue fazer, tá? Endereço. O endereço aqui, por padrão, ele vai aparecer, apesar que endereço não é uma coisa legal não. Deixa eu ver aqui. Vamos colocar estado, tá? Estado. Sei lá. Agora aqui, vamos colocar data, tá? Apesar não. Vamos um estado não. Vamos colocar aqui. Vamos colocar realmente os estados, tá? SP, MG, colocar aqui RJ. Então aqui a gente tem estados, certo? O que esses estados são? Quando a gente utilizar na nossa aplicação, a gente vai lá puxar Option Sets, que são opções já pré-definidas pelo administrador, por quem criou o aplicativo, tá? E quando a gente puxar lá, a gente vai puxar sempre o Display Data, tá? Então, se eu fizer qualquer opção aqui, ó, vamos supor, se eu fizer puxar um texto aqui, quando eu puxo um texto aqui, eu tenho a opção de puxar aqui Get Options, que é todas as opções, e aqui a gente tem as tabelas que a gente criou, tá? Os Option Sets que a gente criou. Eu não quero falar muito Data Type, porque Data Type é outra questão, mas é como se fosse tabelas, tá? Então a gente criou uma tabela aqui e a gente pode puxar todas as opções que a gente tem lá, tá? Ou todas as opções e marcar aqui como primeira, ou simplesmente selecionar a opção que a gente quer, SP. E aparecer como Display. O que é esse Display? Se eu não colocar esse Display, o Bubble não vai saber o que é essa entrada, tá? O que é essa entrada? É uma entrada do tipo texto, é uma entrada do tipo número, o que é? Quando a gente coloca display, ele já é padrão do Bubble, tá? O display quer dizer que essa entrada do tipo texto, então ele vai simplesmente mostrar o texto que está lá. Display. Vamos dar um preview aqui. Então ele basicamente vai mostrar o SP, tá? Porque eu selecionei como SP, ok? Esse Option Sets, ele tem simplesmente uma única saída, que é o display. Só que eu posso criar outros atributos também, do tipo número, que eu posso colocar aqui como número, ok? Posso criar aqui como data, eu vou dar a entrada como data mesmo, né? Ok. Eu tenho 3 atributos que eu posso colocar para cada opção, tá? Então o SP, se eu adicionar como SP lá como display, ele sempre vai mostrar como texto, tá? Eu quero que ele mostre como número e como data também. Se eu vir aqui em SP e vir modificar atributo, a gente vai ter os atributos aqui que a gente adicionou, que a gente criou a mais, tá? Então o SP sempre vai ser o número 1. A data, a gente vai colocar aqui mês 10, dia 10, vamos colocar 10/10, vamos colocar 08/08/08, tá? Ou PM na verdade, tá? Vamos salvar, vamos copiar essa hora aqui, fica mais fácil. Vamos colocar o atributo CMG também, tá? Que vamos colocar aqui como 11 e tá bom assim. O número vai ser 2. E aqui no atributo do RJ, a mesma coisa. Vou colocar aqui como 14, tá? Não, na verdade não vai ter, né? Porque isso aqui é mês 5, que vai ser 3, tá? O que eu fiz? Eu fiz uma tabela ou uma lista, tá?
como se fosse uma tabela, acho melhor entender como tabela Option Settings e essa lista do Option Settings, tá? Nessa lista do Option Settings eu fiz 3 opções, tá? E nessas 3 opções, cada opção dessa tem um atributo diferente, tá? Tem um atributo de display, que basicamente é o texto que a gente escreveu, tá? A gente pode modificar aqui o display como sendo o SP, a data, o número. A gente pode criar outros displays aqui também para você reaproveitar o próprio Option Settings. A gente pode colocar aqui como status, né? Então ele vai ser do tipo texto. Esse status SP aqui eu posso colocar como fechado, esse aqui como aberto. Estou inventando coisas aqui, tá? Então toda vez que eu puxar no design uma opção do Option Settings e colocar como status, ele vai puxar uma informação de texto que eu já coloquei como atributo aqui, que é fechado. Se eu puxar como data, ele vai puxar uma data. Se eu puxar como número, ele vai puxar um número. E o display vai puxar como texto que a gente escreveu aqui, tá? Que é como se fosse a tag dessa opção, tá? Então aqui a gente pode selecionar, em vez de display, a gente tem as outras opções. Data, se a gente dá um preview aqui, a gente vai ver a data que está vinculada a SP. Nesse caso, a data de SP que está essa aqui, 10/10. Ele vai puxar outubro, 10/10 e tal. Se eu modificar aqui para puxar o número, mesma coisa. Ele vai puxar o número que está configurado lá, tá? E assim por diante, tá? Essas são os Option Settings, tá? E a gente, em vez de colocar como SP aqui, a gente poderia puxar, em vez de SP, podia puxar MG, tá? O status aqui, não sei se está configurado, vamos puxar como número, tá? Deixa eu ver qual o número que está configurado lá. Número 2. E esse Option Settings a gente pode, como a gente já falou lá no início, na primeira aula, se não me engano, a gente pode colocar ele como atributo aqui dentro dos nossos fields, tá? Vamos colocar aqui como estado e vou puxar ele aqui como a Option Settings, que está criada aqui em cima aqui, ó. A gente tem a Option Settings, esse aqui vai ser tabela. A gente pode configurar ela aqui como padrão, tá? SP, toda vez que o aplicativo reiniciar, a pessoa entrar e não fazer nenhum tipo de configuração, ela vai ser por default SP, tá? E aqui também a gente poderia colocar um padrão também, né? Isso aqui é a configuração, toda vez que a pessoa se inscrever, ela já vai vir como padrão e aqui como SP, tá? E a gente pode fazer isso para poder fazer várias coisas, tá? Então, como eu já vinculei o usuário ali, eu posso simplesmente vir aqui, usuário atual, vir aqui em estado, né? E o display. Vamos só vir em usuários aqui, appdata, vamos colocar como esse teste aqui, vamos atribuir ele como estado SP. Ok? A gente pode rodar por essa opção aqui, run, tá? A gente já roda o usuário como se estivesse logado. E eu acho que não está atribuído não, deixa eu ver aqui. SP estado, porque ele não está como SP, deixa eu ver aqui, ó. Estado, display. Vamos ver se tem alguma regra de privacidade aqui. Acho que não. Os usuários têm regra de privacidade. Vou apagar só as regras de privacidade só para a gente poder rodar ele aqui. Então a gente já puxou como SP, porque a gente já vinculou ele a esse Option Settings, tá? Então basicamente, para que serve o Option Settings? O Option Settings é uma forma de facilitar a criação do seu aplicativo, porque você já tem uma lista pré-definida, tá? Você não precisa toda vez vir aqui, abrir um input ou um drop, colocar a opção aqui de drop para a pessoa ser admin, ou a pessoa ser entregador, ou a pessoa ser padrão. Você não precisa, simplesmente você vem aqui, dinâmico, selecionar aqui como Option Settings da tabela, na verdade que seria de users, né, tipo de users, pegar todas as opções e deixar aqui como selecionado, tá? E a gente poderia puxar aqui, em vez de Option Settings como display, na verdade ele só vai aparecer como display pra gente, né? Deixa eu ver se a gente consegue modificar isso aqui. Porque na verdade o campo de user só vai ter display, né? Aqui na tabela a gente tem mais opções. Todas as tabelas, e aqui a gente poderia mostrar data, número. É porque o campo aqui do Option Settings de usuário só tem uma saída, que é o display, tá? Então isso aqui, em vez de você escrever lá, olha, quando você cadastrar, você seleciona se é admin, se você é padrão. Então a gente pode pegar já opções já pré-definidas. Outra vantagem disso é porque se você vem aqui e simplesmente coloca o seu aplicativo admin aqui, com letra minúscula, e quando você for criar outras páginas no futuro, você vir aqui simplesmente aqui e criar uma entrada aqui, no qual um workflow, no qual a pessoa vai ser deslogada. Então vamos supor,
Se a pessoa aqui ela está deslogada ou está logada ou o que for, ela vai para a página Go to Page, página tal, se a opção dela lá em estado foi igual a SP, apesar que aqui não vai pegar porque já está com Option Settings, né? Mas se a gente, em vez de colocar uma entrada do tipo texto para sempre escrever um texto lá, a gente pode pegar simplesmente a opção. Isso vai evitar que a gente erre na questão de letras maiúsculas e outras letras minúsculas, tá? Então é mais fácil pra gente. Aqui até dá, ó, display foi igual a SP. Se eu fizer isso aqui, ó, corrente, o usuário atual, o estado, o display, que é o do tipo texto, ele foi igual a alguma coisa. Se ele for igual a alguma coisa, vai para essa página. Só que se eu colocar, aqui está com SP com letra minúscula. Se no banco de dados lá tiver com SP como letra maiúscula, que é do jeito que eu coloquei aqui, essa condição aqui não vai satisfazer, tá? E ele não vai para outra página. Então não é interessante a gente utilizar textos para poder marcar usuários. É sempre bom você usar opções pré-definidas, que é a função do Option Settings, tá? E outra função também que a gente pode fazer condições, né? A gente pode criar condições aqui com o próprio Option Settings também, né? Para poder facilitar. Então a gente pode vir aqui, se o usuário atual, o estado, o número foi igual a, sei lá, 2, ou 3, ou 4, o que for, deixe essa opção aqui como outro banco de dados, ou um banco de dados filtrado, ou deixe esse botão aqui opaco, com opacidade 0, limite o clique. Se ele for com essa opção clicar, como é que é? Clique. Apesar que isso aqui não é um botão, isso é um Option Settings, então disable, né? Desabilitar. Default, top. Deixa eu ver aqui. Bom, dá pra você ter todas as opções utilizando os Option Settings, tá? Desabilitar aqui, ó, não, ele não pode ficar, se ele for do tipo 3, então esse aqui não pode ficar vazio, então você tem essas opções também. Você pode desabilitar o input, tá? Então o Option Settings serve para poder facilitar na hora do desenvolvimento do aplicativo, tá? São listas pré-definidas pelo desenvolvedor. Elas não podem ser mudadas, tá? A não ser que o usuário venha aqui, o desenvolvedor venha aqui e mude essas regras. Diferente do banco de dados, o Option Settings, quando você faz o upload do aplicativo, ele já vai para o aplicativo, tá? Então é de automático. Então é mais uma vantagem do Option Settings, né?